Padre Francisco, tudo bom? Tudo bem. Né? Padre Francisco, nos conte como foi descobrir a sua vocação ao sacerdócio e como está sendo viver todo esse chamado nesse tempo da sua vida. A vocação é sempre uma realização pessoal diante daquilo que Deus quer de nós. E descobrir a vocação implica uma pergunta: o que Deus quer de mim? E foi essa pergunta que foi me inquietando na minha juventude, basicamente a partir dos 21 anos, olhando para algumas pessoas que tinham uma vida consagrada, o seu testemunho e tudo, eu fui me perguntando, como seria a minha vida também se eu vivesse 24 horas para Deus, totalmente entregue e consagrado a Deus. E aí, na época, eu fazia faculdade, eu tinha um relacionamento, né, no namoro, eu tinha uma namorada, a gente já estava há algum tempo juntos e tinha um emprego também, mas me faltava alguma coisa. Então, esse ponto de interrogação no meu coração, o que Deus quer de mim? Qual é a minha vocação de verdade? Isso me inquietava e eu sentia que faltava uma peça-chave no quebra-cabeça da minha vida, um pouco poético assim. E aí eu fiz o básico. Eu fui perguntar para Deus, através da oração, todos os dias na minha oração pessoal, meditando a Sagrada Escritura. Então eu pedi ao Espírito Santo que ele me dissesse, me apontasse os sinais para a realidade da minha vocação. O amor e o apreço pelo altar, com o grande mistério de Cristo presente ali, me vendo lá, isso me dava uma certa sensação e um certo desejo de fazê-lo, e me sentia realizado ali. E às vezes, conversando com alguns jovens, né, fazia alguns aconselhamentos, alguns faziam até certas confissões, não tinha absolução, mas alguns literalmente desabavam, partilhando comigo. E depois daquelas conversas eu ia percebendo, nossa, quanto bem eu fiz e quanto bem eu recebi. Então eu me via realizado fazendo aquilo. Fora as famosas indicações, rapaz, tu nunca pensou em ser padre? Não. Mas por que? Você tem um jeito assim legal de padre, fala de Deus tão bem e tal, PPP, tudo aquilo que eu... por que não, né? Ponto de interrogação e no dia a dia a gente foi tentando responder. E uma coisa que hoje os jovens, né, sempre pensam muito, falam muito, né, o medo. Acho que é muito importante vencer o medo, mas como foi para o senhor assim, vencer o medo? Porque com certeza, como jovem, namorando, trabalhando, tendo uma vida estruturada, com certeza existiu o medo de dar um passo, digamos que no escuro. Como foi assim, dar esse passo? Olha, realmente o medo ele faz parte, esse medo de dar um passo e depois é tipo assim, você vai dar um passo concreto na sua vocação, mas você não vê o que vai acontecer depois. E é onde entra a fé. Ou eu acreditava piamente que Deus me chamava para ser sacerdote e dizia eu vou, ou então eu ficava esperando um manual com todos os pormenores do como ser padre, o que vai acontecer comigo, todas as coisas boas e ruins. Que nunca vai aparecer. Que nunca vai aparecer. Como Maria. Maria é a vocacionada, digamos assim, por excelência, modelo de vocacionada. Até esse passo de fé também eu tive que dar. Eu morava com a minha mãe, sozinho. Então eu ia para o seminário e eu ia deixar minha mãe só. Então eu tinha que acreditar que eu ia cuidar dos de Deus, mas eu pedia para Ele também cuidar dos meus, que era a minha mãe. Eu vou, pai, mas cuido da minha mãe. Eu vou, pai, mas cuido da minha mãe. Então eu me lembrei também da minha mãe naquele momento. E aí eu fui. O senhor falou da sua mãe também. Como foi para ela? Me pergunto muito assim, né? Sempre que eu também sou missionário da comunidade católica cristã, mas
Eu vejo quando eu dei a notícia para minha família que eu estava indo em missão, alguns ficaram parados, assim, minha tia olhou para mim e disse assim, se eu falar alguma coisa você vai mudar de ideia? Eu disse, não. Ela disse, então pronto. Mas a sua mãe acolheu bem, acolheu de maneira tranquila? Pelo fato de ser filho único e morar sozinho com ela, ela não aceitou nem se conformou. Tudo, mas ela viu que... Eu disse para ela, olha mãe, se for coisa da minha cabeça, vai passar. Mas se for de Deus, vai ficar. E a nossa felicidade, essa frase me marcou muito. E a nossa felicidade, ela não está em realizar os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus para nós. E se é um sonho de Deus que eu seja sacerdote, eu vou ser sacerdote, porque tudo que vem de Deus é melhor. A gente pensa uma coisa boa, Deus pensa uma coisa 532 vezes melhor. Aliás, infinitas, 100, 200 e mais 500 vezes melhor do que nós. E como ela diz hoje, ela não se conforma, por quê? Porque eu saí de casa, mas ela aceita. Porque ela vê a minha felicidade como sacerdote. E é como a vontade de Deus. O mundo hoje ele vive uma perca de valores muito grande, né? Uma perca de sentido de vida, uma perca do meu relacionamento com o mundo, do meu relacionamento com o outro. E eu vejo também o mundo perdendo o sentido sagrado, né? Sendo sacerdote dentro de uma diocese, sendo hoje, né, administrador paroquial da catedral da diocese, como não perder o sentido do sagrado, como não perder o sentido do ser padre dentro da igreja? Oração. Na oração, a gente cultiva a nossa amizade e intimidade com Deus. Se eu perder a minha amizade com Deus, se eu perder essa conexão, se eu ficar offline com Deus, eu vou procurar em outras coisas Deus. Eu vou procurar nos atrativos do mundo Deus. Então, não perco o sentido do sagrado quando eu não me desconecto do sagrado por excelência, que é o próprio Jesus presente na Eucaristia. O mundo hoje também fala muito que não vale a pena, né? Não vale a pena ser casto, não vale a pena viver todos os conselhos evangélicos que a igreja prega, não vale a pena ser padre, não vale a pena ser da igreja, não vale a pena ser de Deus. E aí eu pergunto, vale a pena no mundo de hoje ser padre? Vale a pena viver a castidade? Filho, vale não só a pena, mas todo o frango, né? Não só a peninha. Vale a pena sim, porque viver a castidade, viver uma vida entregue a Deus, tentar ser fiel a Deus, é antecipar o céu, é viver o céu. O nosso problema hoje em dia é porque as pessoas não esperam mais o céu. O que é viver a castidade? É viver o meu estado de vida totalmente entregue a alguém. Então vale a pena sim. É remar contra a correnteza, claro, mas quem disse que ser cristão é andar segundo as ondas do mundo? Não. Você olha na história da igreja, os cristãos quem eram? Foram martirizados, perseguidos, espancados e tudo. Por quê? Porque seguiam uma pessoa, Jesus Cristo. Eles não iam com a correnteza, eles remavam contra a correnteza. E viver a castidade hoje é remar contra a correnteza sim. Então, se a gente quiser ser cristão de verdade, nós devemos sim remar contra a correnteza. E eu repito, a nossa felicidade não está em realizar os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus para nós. Então, dizer sim para a vocação é dizer yes, né? Sim, a nossa felicidade. Porque vocação acertada, vida feliz. Então, Padre Francisco, muito obrigado pela sua vida, muito obrigado pela sua disponibilidade também de estar aqui no primeiro Papo Vocacional. Papo Vocacional sobre o sacerdócio. Obrigado a vocês pelo convite. Te encontrei, és tu, Jesus, o tesouro que tanto busquei.